Estamos aqui hoje com o André Casaca, que é no fundo um académico do imobiliário, a pessoa que gosta dos factos e dos estudos e de ir a fundo nas questões e esta questão da habitação tem sido cada vez mais, não é só uma questão de negócio, não é só uma questão económica, mas é sobretudo uma questão que também está a ter aqui um impacto social muito grande. E, e eu acho que temos, sobretudo nos últimos anos, há um grande apontar de dedos e um apontar de problemas e nós não estamos a pensar. Acho que muitas vezes nem chegamos a conhecer bem os problemas para depois sequer pensar em soluções. E eu gostava um bocadinho de explorar isso contigo, pegando um bocadinho nas tuas newsletters que já fazes mensalmente e irmos mais a fundo em algumas questões. Portanto, nós sabemos que a habitação é um direito constitucional, que é logo um princípio que hoje em dia, com a dificuldade no acesso à habitação, levanta muita celeuma. Depois ouvimos que o problema é dos estrangeiros, depois afinal o problema é dos promotores imobiliários que são gananciosos, ou o problema é dos bancos. E lá está, nós sabemos onde é que estão os problemas e não sabemos onde é que estão as soluções. Eu li numa das tuas newsletters, esta é de maio deste ano, que nós estamos num país cada vez mais envelhecido, não é? Certo. Acho que somos o 5º país mais envelhecido da Europa atualmente, daqui a pouco tempo vamos ser o 3º. Estamos a precisar de muita gente de fora e temos tido muita imigração. Entre 2011 e creio que 2022 tivemos um aumento de imigração de 526%. Sim, sendo que entre 2022 e 2024 eu acho que se acentuou ainda mais Exatamente. esse crescimento. E há um dado interessante na imigração, que é, de facto, nós precisamos de mão de obra, temos falta de mão de obra, mas mesmo a nível da imigração, eu não consigo justificar o dado, porque, vá lá, os dados são para conseguir construir casos, mas depois, claro, naquilo que não é basicamente o meu mercado, não vou muito a fundo. Mas mesmo dentro da imigração, uma percentagem muito importante de pessoas com mais de 60 anos são as pessoas que vêm para Portugal. E, portanto, quer dizer, se estamos a abrir a porta à imigração, e eu não tenho nada contra a imigração, de uma forma tão importante como a lógica de mercado de trabalho, se de repente estamos também a trazer pessoas com uma determinada idade que na verdade já não têm essa capacidade de trabalho, mas que criam pressão no sistema de saúde, na forma como se ocupa a habitação, por exemplo, aí criam-se os problemas. E é aí que eu acho que não há uma solução a breve trecho. Portanto, não há. eu acho que, lá está, como dizias e bem, nós temos falado é como o aeroporto, não é? Há 60 anos que falamos do aeroporto. A habitação, não somos muito velhos, não é? Mas desde que eu me lembro que se falam de problemas na habitação. Ali nos anos 90 houve um boom do crédito de habitação, não é? Portanto as pessoas tiveram essa possibilidade do acesso à habitação de uma forma mais facilitada, mas o país pagou por isso. Não é? Quer dizer, houve eventualmente um excesso de crédito. Atribuído, claro. De repente, quando se quebram cadeias de produção de habitação, a forma de habitar as casas muda, não é? Nós temos muitas casas, são cerca de 6 milhões e 400 casas, mas somos 10 milhões de pessoas, 10 milhões e 500, mas essas casas dão para as pessoas que nós temos. Pois, era aí que eu queria chegar. É a questão fundamental. Não? Nós podemos discutir o sexo dos anjos, que é do IVA, é do não sei o quê, cada um puxa para o lado que mais Sim, apetece. cada um vê a coisa da sua perspectiva, porque isto é um problema que é muito multifacetado, tem muitos intervenientes e, portanto, eu acho que os fiscalistas olham mais para o problema dos impostos, os advogados olham mais para as questões dos licenciamentos e leis, assim como os promotores. Eu, que estou num papel mais de mediação imobiliária, também olho por esse lado, mas no fim, no limite, temos as pessoas que, na verdade, não estão a conseguir aceder a isto. Mas aí eu uso muito esta expressão, sobretudo em reuniões chatas. Nós estamos sempre de costas voltadas, não é? Ou seja, nós vamos para uma obra, um projeto, e toda a gente entra na obra de costas voltadas, desde o promotor ao servente. Ninguém sabe o que é que vai para lá fazer. E depois, nos primeiros meses, acontecem os problemas, claro, e começa-se a tentar chegar a um consenso, mas é porrada até ao fim, como se costuma dizer.
E a habitação é a mesma história. Ou seja, mesmo que nós possamos ter perspectivas diferentes, por conhecimentos diferentes e por realidades diferentes, experiências diferentes, a verdade é nós temos que adaptar essas perspectivas a um consenso que é global e que vai levar a uma solução. Certo. E, portanto, essa tem sido um bocadinho a minha tese, que é, eu não posso defender uma coisa só porque ela tem um interesse particular para mim, claro. não é? Certo. Ainda que me possam criticar, isso a mim não me interessa, mas a verdade é essa, eu não posso só defender porque isso tem um interesse particular para mim. Então, se nós deixarmos esse interesse um bocadinho para o lado e pensarmos que não sabemos tudo, mas que podemos ter perspectivas diferentes, as soluções encontram-se mais facilmente. E é aqui que falha, acredito eu, não é? O governo tem um papel preponderante, mas se calhar também não ouve os diferentes interlocutores do modo que deveria. Se calhar não se sentam à mesa todos juntos para discutir as coisas de uma forma construtiva e, portanto, criam-se paradigmas políticos que a habitação é para este, ou é para aquele, ou é para aquele outro, mas, na verdade, não se faz habitação para aquilo que são as realidades atuais. Mas vamos investir em habitação acessível. Tá, mas como? Que tipo de casas? Quantas? Em quanto tempo? Claro, e depois não é só isso. Há aqui uma questão que é, parece que estamos a sentar à mesa índios e cowboys, não é? E há sempre os bons e os maus. Certo. E esta lógica não funciona, não é? Porque cada uma destas pessoas tem, de facto, um contributo a dar e tem uma experiência diferente. Mas, no limite, têm que aparecer mais casas. E as casas têm aqui um problema também, que é demoram a ser construídas. Portanto, o que for adotado agora como estratégia vai ter efeitos daqui a mais tempo. O problema aqui é, um bocadinho à semelhança do aeroporto, é nós estamos neste momento a ter os resultados de se continuar a discutir o problema e de não se ter adotado estratégia nenhuma no passado, não é? E, portanto, de repente nós não podemos, hoje é quinta-feira, segunda-feira não estão casas no mercado construídas, não é? Certo. Temos um problema do lado da produção, não é? Que certo. Não é um bem como o pão. O pão, para comer de manhã, fecha à noite. Uma casa não é? Além do montante e do processo. Sim, nós já lá vamos que está em causa, é uma coisa que em Portugal demora 5 anos a produzir em escala, pois. Não é? Que é um problema grave e que se pode tentar mitigar com novas técnicas construtivas. Mas é sempre a mesma história. Se nós fizermos casas que não vão responder às necessidades, não vamos resolver o problema. Pois, essa também é a questão, que é, não vai ser absorvido. Nós vimos um bocadinho isso, eu lembro-me na altura do Covid, quando de repente, no início, quando ainda não sabíamos quanto tempo é que ia durar, eu estava em contato com muita gente que estava em Lisboa e que não era de Lisboa. Podia ser de outras cidades do país ou de outros países. Muita gente saiu de repente tiveste imenso arrendamento disponível. Certo. A verdade é que veio ao mercado unidades para, se calhar, alojamento local ou para estadias curtas, que funcionam para esse propósito, não é? Mas que depois a pessoa não vai alugar uma casa que tem um armário de 2 portas para viver durante 3 anos, porque não consegue, não é? E, portanto, nós efetivamente, e era aqui um bocadinho esta pergunta que é, nós sabemos o que é que nos faz falta agora, em termos de habitação, ou ainda não estamos sequer nesse... E pelo teu sorriso eu acho que não. Eu estou-me a rir porque esta semana o Pedro Almeida e o Gonçalo tiveram uma ideia aqui há uns meses atrás que eu acompanhei e etc. Do estudo dos jovens. Exatamente. Já lá vamos, e nós sim. fizemos aí um apanhado. Um apanhado. Mas pronto, resumindo, depois lá vamos, como dizia Henry Ford, se eu perguntar às pessoas que carro é que eles querem um cavalo rápido. E essa é a realidade. Há um afastamento grande entre a percepção das pessoas do que é uma casa, a percepção daquilo que podem ter e a percepção daquilo que querem. Certo. Não é? Também gostava, se calhar, de viver na Quinta da Maria, numa moradia XPTO. Naquela. Mas não dá, não é? Ou seja, certo. Eu acho que às vezes as pessoas vivem de sonhos e etc. Mas nestas questões habitacionais é preciso ter um foco muito pragmático. Eu acho que aí há uma falha grande. Certo. Até da própria forma como o mercado comunica. O mercado imobiliário continua a não comunicar. Ou seja, comunica a parte comercial, mas depois não comunica o resto. E isso é um bocadinho... cria-se um afastamento entre a realidade e as pessoas, não é? Quem anda no meio vai percebendo as dinâmicas, mas quem está fora pensa que as coisas não são exatamente como são. Claro. E esse é um problema fulcral que eu acho que não é fácil de mitigar, tem que se mudar um bocadinho a cultura,
mas é fundamental. Certo. Eu sinto muito em termos comerciais e quando estou a acompanhar clientes, se eu tenho uma primeira reunião com alguém e pergunto o que é que a pessoa quer e até que valores é que acha que pode ir, etc, etc, fica uma imagem na minha cabeça e se calhar imediatamente uma fatia de mercado na minha cabeça. Se essa pessoa ainda não falou com um banco para ter a qualificação financeira, esse vai ser normalmente o primeiro choque com a realidade. Sim. Porque efetivamente depois nós vamos a mercado e não há aquilo que a pessoa quer por aquele valor. É óbvio que nós portugueses temos aqui um nível de frustração muito maior, porque se calhar lembramos quanto é que as coisas custavam há um tempo e quanto é que custam agora. Mas a verdade é que agora custam isto, não é? E portanto também não voltam muito para trás. É difícil que volte para trás, mas lá está. Nós não nos podemos sentir privilegiados em Portugal porque isto está acontecendo no mundo inteiro. Claro. E aí é uma realidade. Portanto, hoje nós temos esta questão que eu acho que se deveria pensar uma forma de resolver, que é, temos famílias a viver em quartos. E malta diz, mas em Londres também acontece há muito tempo. Está bem, mas nós não queremos isso, não é? Isso não quer dizer que só fazemos porque os outros fazem. Podemos tentar encontrar formas de mitigar essas questões. E na verdade, o mercado às tantas evolui porque acontece noutro sítio, não evolui porque podemos fazer melhor. E é aí que eu acho que tudo falha. Não vejo necessidade de nós não nos emanciparmos, como foi na altura dos descobrimentos, não é? Fazemos as coisas e tentarmos fazer de uma forma diferente. Porquê? Porque nós somos pequenos. Se calhar não é tão difícil uma mudança estrutural. Na realidade, não temos o nível da globalização de Londres ou Nova Iorque ou outras cidades dessa dimensão. Em termos de país, quer dizer, geograficamente somos pequenos, muito bem localizados. Quer dizer, uma mudança estrutural não é de um dia para o outro. Se calhar tem que se planear a 20 anos. Mas não me parece uma coisa que agora vá cair o céu, não é? Agora, é preciso planear, e é preciso executar, e é preciso haver sistematização e continuidade. Que é isso que acaba por falhar em Portugal. Sim, nós vamos sempre, normalmente, em períodos eleitorais curtos, em que se mudam coisas. Mudam-se cores políticas, mudam-se vontades, ou seja, não há uma estratégia em que toda a gente se senta à mesa. Quando eu digo toda a gente, é toda a gente. E que diga, ok, se calhar temos que deixar um pouco de parte as ideologias que temos para resolver um problema. E aí sim, vamos dar essa continuidade à resolução. Senão, eu não vejo. Sim, porque pegando aqui também no número teu, não é? Foram entre 2011 e 2021 construíram 170 mil casas. Certo. Que não chega. Que é muito pouco. É muito pouco. Porquê é que se constrói tão pouco, não é? Porquê é que há tantos projetos há tantos licenciamentos que depois não saem do papel? Parte da solução poderia vir daí, não é? Desta tal reforma do sistema. Eu acredito que sim. Agora, porquê é que não se fazem tantos projetos? Ou seja, a minha leitura, pode estar errada, mas é a minha, e justifico da forma que tento, é porque os projetos não são apelativos e o investimento no mercado não é apelativo, porque se fosse, fazia-se. Quer dizer, ou há uma percepção de risco muito grande, ou a conjuntura do projeto de quem o desenvolveu não é vista como quem o vai produzir como interessante, ou demorou demasiado tempo para aprovar e o valor, o custo do terreno está desadequado àquilo que seria um negócio com uma rendibilidade interessante para o nível de risco que tem. Eu acho que o problema é esse, quer dizer, não se faz porque não é rentável o suficiente. Ou seja, aquilo que se pensa que vai funcionar e que chega a licenciamento, depois na verdade na prática não vai ter, não é apelativo, não vale a pena construir daquela forma, perde o fit com o mercado. Perde o fit com o mercado, a percepção de risco é muito grande, estamos aqui em períodos de evolução muito mais rápida do que era no passado, ou seja, as tendências das pessoas mudam rapidamente. Eu às vezes analiso projetos que são invalidados por uma fração. Tem uma fração de 400 metros no meio de... E isso, quer dizer, numa perspectiva mais de análise rigorosa, de uma coisa que vai demorar tempo, vai custar muito dinheiro e tem muito risco associado nas diversas vertentes. Às vezes basta não dimensionar bem uma fração para dizer, isso não me interessa. Pois. Quer dizer, imagina um projeto com 15 frações, vamos dar assim um exemplo, às 16,
em que uma invalida o projeto e ele não sai do papel. E depois dizemos assim, ok, mas não se pode alterar o projeto? Pode-se, mas se calhar existem limitações impostas na regulamentação, nomeadamente o número de fogos, ou a necessidade do gasto de estacionamento, ou o que seja, que impede que de facto se consiga adaptar aquele projeto. Certo. E este é aqui o limbo que é. Vou dar se calhar aqui um exemplo. Zona de Palmela. Certo. Okay? Existem projetos que foram executados, se calhar nos últimos 4 anos, que resultam de alvarás de loteamento dos anos 90. Pois. Okay? Há alvarás de loteamento que foram aprovados nos anos 90, que nos últimos 4 anos se executaram algumas casas. Existem imensos loteamentos pelo país que foram alvo de licenciamento e até de criação de infraestruturas que hoje ninguém lhes pega. Pois. Não é? E diz, mas é assim que está no PDM. Está bem, mas se nós não pudermos mudar, ninguém vai pegar, vai ficar ali, vai ser um mono. E Sim, é um mono, não é utilizado, está a ocupar espaço e as pessoas continuam sem casas no limite. Não é? Esta rigidez, não é? Quando o mundo evolui, basta vermos a tecnologia. Se comprares um telemóvel hoje, amanhã está desatualizado. Não é? E nós achamos que fazemos um PDM de 20 em 20 anos e estamos atualizados. Certo. E demoramos mais 20 para o rever. Não é? Só assim um caso particular. Ontem falava com um arquiteto por causa de um projeto onde estamos a desenvolver uma espécie de um estudo. E há ali uma condicionante importante, que é uma condicionante relacionada com a APA, por causa das questões certo. da retenção de águas e etc. Há um estudo para mudar as bacias de retenção naquela zona que vão terminar esse problema. Mas o PDM foi revisto entretanto e vai ser publicado. Esse estudo não entrou no PDM. E agora? Aquele terreno fica inválido durante um período de tempo. Quer dizer, estas coisas não fazem absolutamente sentido nenhum, mas acontecem. Sim, eu tenho um exemplo de uma propriedade off-market ali na zona do centro do país, que tem um centro hípico, que funciona há 20 anos com estruturas olímpicas, ok? Todo o tipo de coisas inacreditáveis. E o senhor que tem a quinta, isto surge agora porque eles agora gostariam de vender, eu estou a ajudá-los neste processo. Há 19 anos que o hipódromo existe, está em ata de câmara, que é uma questão de interesse público, o terreno é dele, só não estão nos documentos o hipódromo, os metros quadrados do hipódromo, está como terreno. Ele tem em ata de câmara, que é uma questão de interesse público, ele está há 19 anos que seja colocado, que seja mudado uma linha qualquer no PDM, de maneira a que ele possa pôr os metros quadrados dos hipódromos. Estamos a falar de hipódromos de 3 estruturas, fora, eu agora tenho aprendido imenso de cavalos, não é? Portanto, há paddocks externos, há um coberto, há um descoberto, há uma carrière, há 65 boxes de cavalos olímpicos. Okay. E há uma pessoa que está há 19 anos à espera disto. O que ele me dizia, eu estava a falar com ele ontem, e o que ele me dizia era: Teresa, felizmente eu não precisei disto para ter o centro hípico. Porque de outra forma, imagino que eu tinha comprado, que tinha feito as estruturas, mas que só me deixavam exercer a atividade depois disto estar feito, eram 19 anos. Não tinha atividade. Não tinha atividade. Outro exemplo, há um empreendimento muito conhecido agora em Cascais, que está finalmente a sair do papel, teve 17 anos para ser licenciado. Sim, existem muitos casos. Portanto, aqui a questão, e isto depois eu acho que ainda aqui é um mito dos promotores é que são gananciosos. Mal ou bem são os promotores que estão a construir em Portugal, não é? De maior ou de menor dimensão. E, portanto, obviamente, aqui a ganância, se nós vimos, é óbvio que há aqui uma questão que tem que ser sustentável, sim, porque senão ninguém consegue racional construir. Económico. Esse racional tem que existir. Mas a verdade é que são estas pessoas que estão a construir. Portanto, como é que nós podemos ajudar os promotores imobiliários a que haja mais construção? O que é que pode ser feito?
3 medidas que poderiam ajudar nisto? Bom, Tu sentes isto todos os dias, se eu sei. perguntarmos isso aos promotores imobiliários, vão falar no IVA, vão falar nas questões de licenciamento, aí nós sabemos as respostas óbvias. Eu acredito que não podemos ir por aí. Ok. Eu acredito que não podemos ir por aí, muito sinceramente, porque reduzir o IVA não vai reduzir o custo da habitação. Boa. Isso eu tenho mais ou menos a certeza. Anular o IMT também não vai reduzir o custo da habitação. Sim, viu-se isso agora nesta Quer dizer, mais uma vez, não podemos ser hipócritas. Não vai ser por aí, porque aí nós vamos anular de um lado, o custo da construção vai subir, o construtor vai subir, e o preço vai ficar no mesmo sítio. Então é por onde? Isto é como aquelas coisas que é, qual é o caminho? Vê aquela rua, não vai, vê aquela... Então, por onde é que se vai? Naquilo que diz respeito à habitação e ao alojamento, aquilo que eu acredito é numa reforma total em termos de tipos de habitação ou tipos de alojamento, com regras específicas diferentes, dependendo do propósito que se pretende dar ao edifício, ao empreendimento, ao imóvel. O que é que eu quero dizer com isto? Acredito eu, nós temos que desenvolver o mercado de arrendamento. Ponto final. Não faz sentido criarem-se edifícios de habitação normalizada, com as mesmas regras urbanísticas em termos de áreas, em termos de condicionantes, etc., que um edifício de compra e venda, porque o propósito de arrendamento das pessoas é diferente. Sim. Então, e é uma resposta mais temporária. Que aí é importante definir regras diferentes para este tipo de edifício. Okay? É preciso pensar na demografia, como estávamos a falar, e perceber como é que vamos resolver um problema daqui a 15 anos, que hoje temos mais de 12% da população com mais de 70 ou 65 anos, e portanto daqui a 15 anos como é que vamos resolver esse problema? Que é onde é que estas pessoas vão morar? Têm condições para habitar sozinhas? Têm condições para ir para os tais residências sénior? As reformas nessa altura vão permitir pagar os valores que tem um empreendimento desse género? Claro. Teremos profissionais de saúde para dar vazão ao número de pessoas que... Não vamos ter. Isto é pragmático. Mas tu estás a dizer aqui uma coisa importante, que no fundo é quase criar tipos de licenciamento diferentes consoante o tipo de produto final. Temos que adaptar as cidades às pessoas, às novas realidades. Não é? Certo. Eu, por causa de um processo que fiz para Évora, fui estudar um bocadinho Singapura e Japão. Certo. O Japão tem uma estrutura demográfica mais ou menos semelhante à nossa. Começou a batalhar no problema, isto só para dar um exemplo, no problema do alojamento sénior há 20 anos atrás. E hoje já consegue ter um bom case study de ter criado soluções, não quer dizer que seja fantástico, mas criou soluções. E, portanto, adaptou a forma de pensar zonas da cidade e nas zonas específicas onde estão os hospitais, construiu clusters de saúde, onde, além de teres a possibilidade do alojamento destas pessoas de uma forma independente, porque a proximidade do hospital é tal que tem os serviços que precisam, depois podes desenvolver a formação, a educação, não é? Ou seja, formas pessoas para atender esta necessidade no mesmo sítio, crias diferentes perspectivas de comunidade com diferentes idades que contactam umas com as outras. Sim, no fundo beneficia a intergeração beneficia toda a gente. É isso que eu acredito. Eu não acredito em cidades estanques, onde tu tens aqui os escritórios, aqui o supermercado. Isso para mim não existe. Sim, no fundo cada comunidade tem que servir, tem que ter as camadas todas de serviços que são necessárias, até porque depois quem lá vive, e era um bocadinho como funcionavam e ainda funcionam alguns bairros em Lisboa, havia muita gente que crescia num bairro e que vivia a vida toda num bairro porque aquele bairro tinha tudo. Dava-lhe aquilo que satisfazia as suas necessidades. Dava resposta a tudo. Hoje em dia isto é mais difícil de conseguir às vezes e sobretudo se formos para a população mais envelhecida, pensando numa cidade como Lisboa, mas pensando também no Porto, não é? Em que temos passeios mínimos, em que se calhar alguém com bengala já não consegue andar tão bem, em que temos imensas ruas a subir e a descer,
de facto, nós não conseguimos perceber onde é que as pessoas vão, onde é que isto se pode fazer. Portanto, o Japão tem essa questão que é, e vai um bocadinho de encontrar a tua solução, que é ajustar a oferta ao tipo de pessoas que nós vamos ter a viver. Okay. Eu acho que a solução fundamental, ou seja, não quer dizer que não haja adaptação à questão dos impostos e todas as outras questões que falam do tempo de licenciamento, que é muito importante. Enfim, todas essas questões mais burocráticas ou fiscais ou o que seja, obviamente que isso ajuda. Mas não é o suficiente, parece-me a mim. Pois, porque no fundo parece que nós estamos sempre estamos a bater sempre na mesma tecla. Aos pormenores das coisas, mas sem mudar efetivamente sistemicamente aquilo que dá uma resposta sistémica. Exato. E ainda aqui ao encontro disso, eu tive uma reunião a semana passada com uma empresa ucraniana. Eles são líderes de mercado em fazer 3D. Sim. Eles estiveram agora a trabalhar um empreendimento no Azerbaijão. Eu estava curiosa. Ok, olha, Azerbaijão, nunca fui, não faço ideia como é que é a habitação. País asiático, aquela zona é sempre um bocadinho um caldeirão. Bem, agora o mundo todo é um bocadinho um caldeirão de tensão. Mas como é que é construir lá? Que empreendimento é esse? E eu estava à espera de ouvir aquilo que às vezes ouço em Lisboa, não é? 50 frações, ou no Porto, 20. Não, fizeram uma cidade para 2 milhões de pessoas. E eu assim, mas em quanto tempo? E aquilo tinha sido para aí um ano. Pois, portanto, eu depois até partilho isto contigo. Tem, vê-se os loteamentos todos, uma zona plana gigantesca, com as estruturas todas e os serviços todos sendo construídos de raiz, uma escala inacreditável, e é um promotor que lá só constrói nessa escala. Portanto, é quase como se o trouxéssemos para cá, ele se calhar punha uma fatia inteira do país. Certo. Agora, aqui a questão, ou seja, parece que há uma escalabilidade que é muito difícil de fazer. Depois temos que olhar para a física das coisas, ou seja, pois. Lisboa, não é? Vamos olhar para Lisboa. Lisboa, do ponto de vista físico, não é fácil mudar o que cá temos. O que cá temos, o que existe, tudo o que é histórico, eu acho que até nem estava mal feito, estava bem pensado, na altura quando foi feito, estava bem pensado. Hoje, se calhar, já não serve o propósito. Agora, à medida que temos a necessidade de aumentar os planos urbanos, não é? De crescer ou alterar o que está feito, ou pelo menos aprovado e necessita de alteração, eu acho que é aí que temos que conseguir dar essa diria, visão estratégica de eu não posso pensar só para mim, senão eu sou egoísta, não é? Se eu estou a pensar para mim, para este momento, e não estou a pensar a 10, 15 anos, eu posso beneficiar disso, mas quer dizer, será que estou a beneficiar o mercado como um todo? Então eu acho que aí falta visão estratégica de médio e longo prazo, apesar do curto prazo ser muito importante, eu tenho aprendido isso, né? Sempre foquei muito no médio e longo e hoje em dia já não é bem assim, mas a verdade é essa falta de visão estratégica urbanística. Eu não sou urbanista, não posso dar-me grandes opiniões, mas aquilo que vou vendo ou que vou assistindo é que tem-se uma ideia neste momento em que limitar os planos urbanos é a solução, portanto, colmatando os espaços que não estão desenvolvidos. Eu não digo que não seja. Agora, essa colmatação deve ser feita tendo em conta o futuro e não tendo em conta o que está aprovado no passado, não é? Pois. Não é? E que está durante 5 anos a pagar prestações cada vez maiores numa coisa que ainda não conseguiu começar a construir, portanto ainda não sabe bem qual é que vai ser o risco durante a construção. É óbvio que no fim deste ciclo os valores não vão ser competitivos. É impossível. Eu tenho uma ideia muito prática disso. Um produtor que aguenta 5 anos é muito forte. É, estamos a falar de um dos maiores produtores. Uma super escala, tem que ter uma tesouraria muito forte. Não, caso contrário, se nós pensarmos aquilo que são as estruturas de promoção imobiliária nos dias que correm, ou a maior parte delas, nós hoje somos um bocadinho diferentes do passado. No passado tínhamos grandes estruturas verticais, grandes construtoras, etc., que verticalizavam todo o processo. A crise vem-nos ensinar que era perigoso, não é? E de repente o que acontece? Os mercados financeiros começaram a domar
o mercado imobiliário e criaram-se as estruturas de venture capital que investem nos promotores ou em pessoas específicas ou em empreendedores que depois acabam por desenvolver os projetos imobiliários ou gerir os projetos imobiliários. E, portanto, o custo de produção por aí também aumenta, porque tens menos verticalização, mas eu acredito que hoje em dia, da forma como está organizada a promoção, um promotor que tenha um projeto e espera 5 anos morreu antes de nascer, não é? Sim, e nós podemos pôr aí um promotor, podemos pôr um cliente individual. Imagina que eu vou comprar um terreno para uma moradia e preciso de morar naquela casa e estou há 5 anos à espera. Quer dizer, é impossível. Aí lá está, eu acho que há uma falha muito importante a nível da informação. Ou seja, uma pessoa passa muita coisa pelos olhos. Não é? Quando uma pessoa compra um imóvel que necessita ou de um licenciamento ou tem uma operação urbanística, etc., a forma como ela toma a decisão não é devidamente informada, a menos que seja profissional ou esteja habituado, mas quando estamos a falar de pessoas que ou querem investir no mercado porque têm um excedente de capital e querem diversificar o seu portfólio de investimentos, ou querem fazer a sua própria casa, acho que normalmente esconde-se um bocado a informação, não é por, vá lá, dolo, sim, mas é mesmo porque às vezes achamos que toda a gente sabe, não é? Porque há aquele afastamento grande entre o mercado imobiliário, os seus atores e as pessoas normais fora do mercado. E aí eu acredito mesmo que é possível mitigar algumas questões se nós conseguimos dar informação. Hoje, eu não acho que isto seja negativo, há muita informação acerca de como investir em imobiliário, etc. Vale o que vale, mas os problemas, quais são os riscos, porquê, como é que se resolvem, o que é que isto pode significar, aí ninguém fala. Pois. Sim, reparem, eu já perdi muitos negócios quando pessoas que querem comprar alguma coisa e que eu digo, atenção, mesmo que seja uma moradia no meio do campo, não é? E que nós sabemos que são zonas em que muito provavelmente houve acrescentos ao longo dos anos, estava lá uma primeira casa e foi feita mais uma divisão, um anexo ou o que seja. E, portanto, por norma, o que existe não é o que está nos documentos e isto tem que ser explicado às pessoas para, de uma forma informada, pensarem, ok, mesmo assim nós queremos avançar. E como é que eu avalio o risco? Ou qual é o impacto disto? O impacto é que, se calhar, se quiser vender daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 5, o que conta é o que está nos documentos, porque nós não sabemos se vai conseguir legalizar o resto. E a pessoa aí decide. Agora, eu acho que aqui também há uma questão da mediação imobiliária, que é como é um campo profissional onde muita gente entra, às vezes as pessoas não sabem, muitas vezes não há interesse nenhum em dar este tipo de informação. Por isso eu já perdi muitos negócios à conta disto e sei que as pessoas acabaram por comprar com outras. Eu não acho que seja um problema intrínseco da mediação Sim, imobiliária. sim, mas depois é toda a gente. Sim, eu digo a mediação porque acabam por ser os players com quem eu vou contactando mais. Sim, não é? Sim. Mas a verdade é que depois isto, a mais longo prazo, acontece com toda a gente. Pode acontecer com promotores, pode acontecer. É muito, eu acho que aqui está o segredo de quem quer calcular o risco e de quem efetivamente quer, em 20 anos, em 30 anos, pensar, ok, eu quero investir no mercado imobiliário, que é preciso uma equipa profissional de validação e de análise de projeto de todas as condicionantes à cabeça. Porque senão as decisões que se estão a tomar, por norma, é muito raro de facto correr bem. Não é? E portanto, nós aqui vemos um bocadinho, vemos aqui um bocadinho de tudo. Portanto, estávamos aqui a falar do mito de que os promotores é que são os maus e no fundo estão a construir. Como é que nós, e de certeza que isto acontece imensas vezes, comigo acontece muito, não é? Eu tenho muitos amigos que vêm ter comigo e que querem uma casa. Eu adorava poder dar casas às pessoas porque eu também noto o stress e a dificuldade em que muitos amigos meus vivem. E obviamente vou fazendo o que posso no âmbito do aconselhamento, mas também já houve situações em que
Normalmente, para ajudar clientes portugueses, por exemplo, um casal de enfermeiros que se não encontra casa vai emigrar, eu ajusto as minhas condições de trabalho de forma a que eles fiquem com aquela casa. E se calhar não ajustaria tanto noutra situação, e isso a mim, eu tenho uma estrutura diferente em que posso ser eu a tomar essas decisões, portanto também é diferente, e nem toda a gente pode trabalhar assim e também não é sustentável, não é? Pronto. Por isso é que nós dois também somos mais pobres e mais pagos do que a maioria das pessoas. Mas aqui uma questão é, como é que nós efetivamente conseguimos ajudar mais o cliente final? Como é que pode haver aqui, só para não ser tudo negativo e sistémico, o que é que pode estar na mão das pessoas para melhorar a sua realidade e que não dependa de um sistema que às vezes parece impossível de refazer? Eu acho que pode estar na mão das pessoas, à partida, sem falar agora que deveriam investir parte do seu ordenado aqui e acolá. SP500 e ações da Tesla. Não quer dizer que isso não tenha de ser feito, mas do ponto de vista mais pragmático da decisão de vou comprar ou vou arrendar a casa, é de facto perceber exatamente, isso é um exercício fácil, face às suas condições de remuneração, quantos metros quadrados é que podem comprar. Exato. Seja, para não se dar muitos anos à procura de uma coisa que não existe. Ok, está na estrela. E o que é que precisa? Quero um T3 com 300 metros quadrados. Ok, tens 2 milhões de euros. Não tenho. Então se calhar não podes ter um T3 com 200 metros quadrados. Tens de ter um T1 com 55. Certo. Porque vais ter o teu valor. Mas aí não quero na estrela. Não. Arroz. Portanto, eu acho que há aqui uma exercício. Esse é normalmente o meu papel e as pessoas ficam muito zangadas comigo. Mas que é um papel que tem mesmo de ser feito. Mas isto é um exercício fácil para qualquer pessoa, que é, se eu tiver ou idealista, ou vou aqui ou lá, vejo os preços ali de uma forma mais ou menos básica, né? Se eu souber aquilo que ganho, devo saber. Às vezes as pessoas não sabem o que gastam, não é? Portanto, há aqui também essa questão de... Mas se eu souber, se fizer uma simulação para tu finanças no banco que trabalha comigo, qual é mais ou menos a minha taxa de esforço, pode ser a minha prestação. Ou seja, quanto dinheiro é que eu consigo ter emprestado, quanto é que eu tenho para alocar, eu vou perceber quantos metros quadrados posso comprar. Depois vou dizer assim, ok, está bem, mas eu não quero, eu não tenho condições para ter uma casa dessa dimensão. Então onde é que eu posso ter uma casa dessa dimensão? É aqui e lá. Ok, mas eu não quero ir para ali. Isso é válido. Não, e isso é tudo válido. Eu tive uma amiga minha, se calhar o ano passado estávamos a ter essa conversa. Que ela está a arrendar há muito tempo e quer comprar casa, mas quer ficar numa zona muito central em Lisboa. E isso não vai ser possível. E já estamos a falar de uma pessoa que trabalha bem, é contrato, tem... Porque eu tenho, eu própria trabalhei muitos anos a recibos verdes e não havia nada disso, não é? Portanto, estamos aqui a falar de uma pessoa que tem um contrato, portanto, tem a previsibilidade, tem os subsídios de Natal e de férias, tem férias, tem, acho que o contrato varia pelo menos obrigatoriamente de acordo com a inflação, o que nos últimos anos já é uma coisa incrível. Portanto, estamos aqui a falar de uma pessoa que até tem condições, eu diria, melhores que o normal, e ainda assim o que quer, eu sei que não existe. E ela na altura ficou super zangada comigo, mas olha, nessa zona não há. E não quer dizer que não haja porque eu não quero que haja, é porque não existe. Portanto, é preciso começar a pensar noutras zonas da cidade, porque o mercado é uma estrutura macro, é tão influenciada por tantas coisas e fora das nossas mãos que nós não conseguimos encontrar. Quer dizer, não vale a pena inventar, não é? Eu acho que agora temos de ser pragmáticos nesse aspecto. Claro. Talvez toda a gente gostasse de viver nas zonas melhores, onde há mais infraestrutura, mais oportunidades, mais entretenimento, etc. Mas a verdade é que isso não acontece. Não é? E não vai acontecer. Não vale a pena andarmos aqui a dizer que mas o mercado tem que ser acessível para todos. Eu não descontesto, mas isto não é real. Mas não é real, pois. Não contesto, não descontesto. Eu não contesto, mas isso não é real. Portanto, nós não podemos todos viver na Quinta da Marinha. Podemos todos viver na Avenida da Liberdade. E temos que jogar com aquilo que temos. Não podemos só dizer que eu também tenho direito. Pois, voltamos aqui a bater na questão do direito constitucional, não é? Mas o quê? O direito constitucional é o direito à habitação. Certo. Não é? E nós
Isto só para falar na questão das áreas, que eu acho que, para não nos virtuar um bocadinho a coisa, que é os anos 60, 50, 40, não sei bem exatamente, mas nós em Lisboa temos umas coisas que são as vilas, não é? E as vilas são o quê? São uma espécie de condomínios comunitários, com um espaço central onde as pessoas lavavam todas a roupa e se calhar passavam o peixe assado e tal, e conversavam. E depois são casinhas com 20 metros quadrados. Eu não estou a dizer que têm que ser feitas casas com 20 metros quadrados. Mas nessa altura foi a forma que se encontrou de as pessoas que trabalhavam em determinadas fábricas, indústria, virem para a cidade, com os patronos, os donos das empresas, a investirem nessa forma de habitar. E as vilas agora são classificadas e não podemos mexer nelas. Portanto, tem que ter 20 metros quadrados na mesma, mas não podemos fazer casas com 35 ou 40 ou 37 ou medida mínima de um T0 para construção nova. Mas quer dizer, se temos. Sim, na altura parece que se viu um problema, era preciso trazer as pessoas, porque lá está, Lisboa na altura tinha uma população muito baixa, foi preciso trazer pessoas de outras zonas do país para viver cá e para trabalhar, tanto que há uma série de bairros, tanto em Lisboa como fora, que têm o nome das companhias. Há o bairro da PT em que é luz, que era de trabalhadores da PT, o bairro da Petrogal, enfim, outros. Portanto, na altura, efetivamente, o que é que parece que aconteceu? Havia companhias que, não, nós precisamos destes trabalhadores, estas são as condições que oferecemos. O exército, há bairros da Marinha, e isso era normal. E havia zonas de, por exemplo, ali na zona das Avenidas Novas, havia uma zona em que as casas eram para professores e pessoas que trabalhavam em bancos. E hoje em dia não há isso, não é? Parece que não se consegue criar este tipo de condições. Porquê? Porque eu também acho que há muito maior exigência. Por exemplo, eu lembro-me na altura bairros da ajuda, que hoje em dia também são classificados, não é? Em que havia um balneário municipal onde toda a gente ia e não havia casas de banho. É óbvio que eu não estou a defender que não existam casas de banho, até porque isso não é possível neste momento. Mas o que digo é que parecia existir uma rigidez menor e algumas soluções. Lá está. Depois existem, obviamente, aqui muitas regras do ponto de vista da salubridade, da cubicidade, como é que é? As questões do ar, das questões térmicas, etc., que também vêm condicionar e bem, portanto, vêm trazer outro tipo de conforto e responder a outras necessidades. Mas no final do dia, a rigidez da coisa não traz soluções e traz só problemas. Será que, se eu posso fazer um edifício com quartos para estudantes com 15 metros quadrados, 20, 22, estar a habitar, não permanentemente, porque normalmente são por períodos, mas teoricamente. Sim, até podem ser 5 anos. Vão estar a habitar, se forem feitos de raiz, os novos hoje têm outras condições, etc. Está tudo bem. E a minha pergunta, ou o meu raciocínio é: então, mas porquê que eu não posso fazer estruturas semelhantes que, em vez de terem 15 metros quadrados e terem uma secretária, etc., têm se calhar 30, se for para um T0, têm se calhar 55, se for um T2 ou um T mais um, e que depois se retira pressão à habitação ou ao alojamento com serviços fora no núcleo do edifício. Tiram serviços do fora para ter uma sim, uma há cozinha, uma estrutura, uma cozinha comunitária, uma lavandaria comunitária. Acho que esse tipo de coisas parece mais ou menos óbvio, mas na verdade não se faz. Acho que estamos. Não tinha mais. Tenho só uma. Se tu tens algum exemplo de um projeto teu que não tenha tido muitas surpresas, ou seja, que tenha ficado mais ou menos dentro dos gastos previstos e do tempo previsto, o que é que aconteceu para ter corrido bem? Não é? Porque nós normalmente pensamos muitas vezes que isto corre sempre tudo mal. O projeto que mais ou menos eu conheço mundial. Olha. Um projeto, foi o primeiro projeto onde eu participei do ponto de vista da gestão do desenvolvimento, não como produtor direto, mas como uma figura ali da gestão da coisa. O projeto foi comprado, já estando aprovado. Ok. Curiosamente, iniciou a obra uma semana antes do Covid. E pelo facto de ter estado no Covid, correu bem.
porque não havia chatices com a Câmara, valia tudo, eles estavam a complementar os procedimentos, aquilo era e, portanto, não houve problemas nenhuns do ponto de vista burocrático, das licenças de utilização, que às vezes demoram mais. Aí, a construção correu relativamente bem, a empresa, o projeto de execução não estava mal feito, estava bem feito. Portanto, ou seja, todos aqueles bocadinhos que vêm de contributos de pessoas que costumam estar de costas voltadas, as peças do puzzle até batiam certo. Era um projeto mais ou menos simples, pequenino, com 600 metros, e havia pouco por onde falhar, como eu costumo dizer. Okay. O risco acabou por ser mais comercial, e limitações do Covid, questões de financiamento com a banca e tal, mas correu relativamente bem face às peripécias normais de problemas em obra, problemas de licenciamento, aquelas que mais falamos. Eu acho que nesse caso concreto, sendo o primeiro, foi o primeiro. Correu logo bem. Normalmente, se vem algum problema da Câmara, o que é que isso implica logo em termos de atraso? Porque muitas vezes é preciso parar a construção, reavaliar uma série de coisas. Depende do tipo de problema, não é? Ou seja, só para nós termos aqui uma... Se for um problema, vamos imaginar que é um problema relacionado com uma entrega de desenhos ou de memórias descritivas mal feito. Um problema razoável, quer dizer, atrasa 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, por dizer. Não é dramático. Pode atrasar um procedimento há 2 meses, não é dramático. Se for uma questão relacionada com património, ou seja, arqueologia, eu estou com uma questão dessas. Seja, às vezes, a realização é muito complexa. Então, vamos imaginar que temos aqui este apartamento, está catalogado, não podes fazer assim, mas se tens que partir tudo e não podes partir aquela parte é difícil. Nós até podemos restituir melhor e às vezes isso acontece. Certo. E se houver, se existir uma denúncia, uma fiscalização dessa situação, e causar um embargo de obra, aí estamos a falar de meses a fio a sofrer, a perceber o que é que a resposta justifica, mas depois não é óbvio. Portanto, estas questões mais relacionadas com o património e sobretudo nas zonas históricas são um bocadinho mais complexas. Depois tens um rol de potenciais problemas. Estou a lembrar, por exemplo, tens um projeto perfeitamente aprovado, estás em obra. Certo. Está aprovado. Supostamente está tudo bem. Está tudo ok. E de repente, por causa de obras no metro, isto ou aquilo, dão-te a indicação que tens que regularizar o projeto de outra forma, porque aqueles pilares que estavam naquela zona têm que ter tanta distância, porque vai passar ali um metro, não sei o que mais, e não tens outra hipótese. Quer dizer, essas coisas também acontecem. Portanto, no final do dia, os problemas que mais preocupam são aqueles onde tens diversos intervenientes que não são a Câmara Municipal. Apesar do teu procedimento urbanístico entrar só na Câmara Municipal, existem muitos outros intervenientes, por vezes, que dependem da localização. Eu tenho um processo aprovado pela Câmara e não aprovado pela DGPC. E pronto, e é uma outra entidade que a própria Câmara diz que eu posso avançar, a outra entidade diz que não, mas também diz que eu não estou a ir contra nenhum regulamento. Portanto, a pessoa fica, então, mas eu estou a ir contra o quê? Não é? Qual é que é a questão? Mas tem caso a morar, felizmente não estou dependente disso. Esse é o principal problema, que é, mais uma vez, a mesma história, costas voltadas. Nós temos as instituições que regulam os processos de licenciamento, que mesmo elas entre si não se falam. Pois. E isso é problemático. Isso é o maior problema, é quando se perde mais tempo, é quando é mais difícil resolver, porque eu toma lá da cá. Eu vou ali falar com a pessoa tal diz, não, fala com a pessoa tal. Depois a pessoa tal, depois andamos no triângulo das Bermudas sem uma resolução à vista. E dependendo do nível de stress, maior o problema ou menor o problema. E tu trabalhas nesta área há quanto tempo, André? Então, no mercado imobiliário, há 11 anos, sensivelmente. Na promoção imobiliária, mais no desenvolvimento imobiliário, desde 2019. Ok. E quantas casas é que já saíram das tuas mãos? De participação direta e indireta, ou seja, tanto na gestão de projeto como projetos teus,
Tens ideia? Qual é que é o número? Eu vou dar nota daqueles que levei até ao fim, não naqueles que participei, Mais consultoria. Sim. Mas até o momento. 22 mais 9, 31, mais 10. 41. 41 frações. Ok. São mais 41 que estão no mercado à conta do teu trabalho. Okay. Não à conta do meu trabalho, existem muitos mais envolvidos. Sim, não, mas aquilo que eu mas quero... não tem a minha participação direta e... Sim, eu sei que estás a ser modesto porque a consultoria já chegas, batias claramente o 100. Portanto, sim, não tem... Íamos às centenas e eu sei bem com quem é que estou a falar, mas a questão aqui é essa, é que se nós também olharmos para cada promotor com o que é que já construiu, acho que isso também nos ajuda um bocadinho a destruir este mito de que não, que os promotores é que estão a criar o problema. Eu tenho uma a minha forma de ser está, mas eu eventualmente, se tivesse, nunca tive bem um plano de fazer isto ou aquilo, eu vou-me adaptando às circunstâncias e vou aprendendo com elas. Mas hoje eu criei, não hoje, mas criei alguns objetivos assim mais concretos. Eu gostava, certo, de facto, de conseguir fazer 40 a 60 casas por ano. Ok. Esse é um objetivo que eu tenho a partir dos 40 anos. Ainda faltam alguns anos. Okay. Eu gostava de conseguir fazer isso por ano. E tu dizes, é muito, é pouco. Eu tenho uma lógica daquilo que é o negócio da promoção imobiliária, já um bocadinho, de que tu não podes ter só um projeto. Não, certo. E tens que ter projetos em diferentes fases. Certo. Eu julgo que conseguir ter uma escala para desenvolver efetivamente, portanto, eles estarem a andar em termos de obra 2 por ano, parece-me relativamente porreiro. Se considerares que com métodos construtivos novos, 8, 12 meses já fazes 20 casas, 60 são 3 projetos a andar. Eu diria que 2 por ano seria uma coisa interessante, com mais 2, um para estudar desde o início e o outro já numa fase de aprovação. Isso era mais ou menos a minha lógica, seria essa, projetos em pipeline. Ok. Parece-me bem. Vamos cá para assistir. Não sei, vamos tentar. Vamos. Ok, André, obrigada. Até à próxima.